Vamos então agora, gente. Vídeo do querido professor José Fernandes. Vamos lá, sobre a dosimetria e Alexandre de Moraes. Bora. Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão, Dia das Mães, que eu tenho certeza absoluta que foi super legal para você que é mamãe, você que tem a sua mãe, você que já perdeu a sua mamãe, mas se encontrou com seus amigos que têm as suas mamães, você que é marido, você que é filho, enfim. Hoje foi um dia para trocar muitas energias positivas. Infelizmente, hoje eu vou ter que fazer uma crítica aqui a uma personagem da extrema-direita que provavelmente é mamãe também, né? Mas não dá para a gente aliviar a mamãe que está pregando por aí coisas do mal, desinformando pessoas. E quando você desinforma as pessoas, tendo um alcance muito grande, criando uma falsa impressão da realidade, causando angústia nessas pessoas, aí a gente tem que ser bastante duro com essas criaturas também, né? Tem muita mamãe que fez besteira e está na colmeia, né? Está com tornozeleira eletrônica e de repente viraram coitadinhas também. Para essas mamães, a gente só pode desejar mesmo que a justiça seja implacável com elas, porque não é o fato de ser mãe também, né, que absolve uma criatura de todos os seus pecados. Mas então vou entrar aqui em vocês em mais desdobramentos do que está acontecendo no Brasil em função da desinformação que é espalhada por essas criaturas da extrema-direita. E você que é professor e você que ensina alguma coisa, de algum modo, a alguém, você sabe que tem umas coisas que a gente tem dificuldade de lidar, é que quando você explica uma coisa, você vai a fundo, você está ali diante de alguém ou de muitas pessoas que estão manifestando compreensão sobre aquele assunto, e de repente vem uma pergunta que mostra que a pessoa não entendeu absolutamente nada, uma pergunta absolutamente estapafúrdia. E aí você tem que respirar, né? E você se questiona, será que eu estou explicando certo? Ou será que essa pessoa está com algum tipo de problema cognitivo, algum tipo de compreensão? E se essa pessoa já for uma pessoa que, no seu caráter, no seu comportamento, já tiver uma situação pré-existente de desconfiança, de mau-caratismo, de rancor, de virulência, enfim, de todas essas características que fazem brotar essa série de figuras bolsonaristas ao nosso redor, né? Pois bem, eu vou explicar aqui para vocês, vou mostrar um vídeo, farei aqui uma reação, mas é sempre muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que você venha aqui para o nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, seu joinha, são formas de a gente chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Lembrando que no primeiro comentário aqui do nosso portal, tem ali um abaixo assinado, que eu gostaria muito que você se inteirasse para você saber do que se trata, para você ajudar a impulsionar ainda mais esse combate aqui que nós fazemos todos os dias aqui no nosso Portal do José, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aqui. Eu comentei com vocês mais cedo, né, a notícia principal que não deu nem tempo de muitos jornais colocarem nesse domingão, que foi o fato do ministro Alexandre de Moraes ter suspendido os efeitos da lei da dosimetria, algo que era absolutamente previsível há meses, que nós estamos falando, e há meses para muitas pessoas, e para nós que estamos comentando isso o tempo todo. Por quê, gente? Porque é uma questão básica, e aí é uma incompreensão de golpista, que é um negócio tenebroso, é que, num sistema democrático, exista uma corte que decida conflitos entre pessoas, conflito entre pessoas e o Estado, entre o Estado e pessoas, entre pessoas e empresas, enfim. Tudo isso tem que ter um regramento que quem dá a última palavra são os poderes judiciários dos países. Quando se diz respeito a uma constitucionalidade, uma lei ou não, é o Supremo Tribunal desses países que decide. É o que está acontecendo aqui no Brasil. Como eu disse para vocês, uma lei de Vamos fechar essa dosimetria meta, que visava ou diminuir a pena ou anistiar criaturas seria absolutamente inconstitucional por ferir a estrutura material de uma Constituição. Você não pode perdoar alguém que queira destruir a Constituição, o Estado democrático de direito. Então, isso é uma coisa muito básica. Evidentemente, nós vamos ver agora, pela caneta do ministro Alexandre de Moraes, um tratado que ele fará para explicar isso para a sociedade, explicar sobretudo para essa gente insana, essa gente que tem um mau caratismo que fica pulsando o tempo todo, né? Então, os jornais hoje colocaram nas suas capas:
Folha de São Paulo, Moraes suspende e STF vai julgar lei que poderá reduzir pena de Bolsonaro. O Estado de São Paulo, novo cenário do trabalho expõe descompasso de políticas sociais. O Globo, gasto fixo do lar sobe mais que a inflação desde 2020. Enfim, todas essas matérias davam para a gente fazer aqui muitos comentários, né? O Estado de Minas, Moraes suspende a aplicação da lei da dosimetria. O Tempo, isenção do imposto de renda causa rombo bilionário nos cofres das prefeituras. 0 Hora, do Rio Grande do Sul, STF amplia cerco a penduricalhos e veta revisões de normas para aumentar salários. Então, tem muitas informações, né, sobre vários aspectos. Os jornais estão explicando basicamente o que aconteceu, e eu li para vocês também como é que se deu esse processo nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque, como ele foi o relator dos casos na primeira turma, em relação aos golpistas, a execução da pena também cai na... Pedro, faz um levantamento de quantas marcas famosas já tiveram produtos apreendidos por contaminação e não deixaram de assistir, apenas se adequaram. Eu acho que a IP vai se adequar, tá? O que pega, na verdade, nessa discussão toda, gente, é o problema dos bolsonaristas. Essa militância, e aí eu desconfio de uma coisa, a gente tem que lembrar disso, acho que isso é mais importante do que o caso da IP em si, não que problema de saúde pública seja uma coisa menor, tá? Será que esse movimento dos bolsonaristas não está sendo patrocinado pela própria IP? Eu não estou fazendo uma acusação formal. Mas, se o Master pagou o influenciador para atacar o Banco Central, como está dizendo uma reportagem da Folha de São Paulo, é exagero dizer que a IP está pagando gente para causar nas redes sociais? E aí tem um monte de bolsonarista que embarca também? É isso, gente, porque assim, problemas de fiscalização sempre tem, o que causa a espécie, e por isso, gente, 114 de superchats, vamos fechar a meta desse canal. Nós estamos deixando vocês informados e trazendo informações relevantes para vocês. Vamos fechar essa meta, gente. Vamos lá, acompanhando o professor José, que é incrível. Na responsabilidade dele, na alçada dele. E, portanto, todas as questões que digam respeito à execução da pena são protocoladas, são ajuizadas para o juiz da causa. Então, o que aconteceu? Logo depois que a lei foi promulgada pelo Congresso Nacional, algumas pessoas já entraram direto com pedido para ter o benefício que não é instantâneo, ninguém sairia para as ruas assim. E, concomitantemente, como era previsível, logo que a lei foi promulgada, vários partidos entraram com ações diretas de inconstitucionalidade, e a Associação Brasileira de Imprensa também fez isso. O que é absolutamente natural dentro do Estado democrático de direito. Porque, gente, nós que lecionamos direito constitucional, nós explicamos muitas vezes que uma lei ela pode passar pelas casas legislativas e ser convertida depois numa lei constitucional, ser declarada inconstitucional. É porque podem acontecer falhas e podem acontecer, inclusive, desvios políticos na elaboração da lei, pode existir má-fé, pode existir poder econômico, e uma lei ser aprovada para beneficiar um grupo, uma pessoa, uma empresa, ou para anistiar, para resolver uma questão específica de alguém, ferindo o interesse público de uma maneira em geral. E aí as entidades que têm legitimidade para propor ação, elas propõem para dizer, essa lei está errada, essa lei prejudica o Brasil, essa lei é inconstitucional. Então, é isso que está acontecendo. Mas aí eu me deparo com o seguinte fato, né? A senhora que deve ser mãe, enfim, mas ela se comporta como uma adolescente golpista. Ela colocou aqui, me chamou a atenção, isso aqui, né, lá no fundo, o AI-5 versão 2026. Ué, mas vocês defendem a ditadura, vocês defenderam um sistema de tortura, um sistema de exceção, não está combinando com a senhora esse tipo de marcação Vamos atrás, fechar essa meta, gente. O AI-5 versão 2026. Olha só, o AI-5 foi um ato determinado numa ditadura pelos generais. Isso não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal. Mas fica essa contradição esquizofrênica, né? Como é que eles podem criticar a ditadura se, ao mesmo tempo, eles defendem a ditadura, defendem os golpistas, aqueles que queriam introduzir uma nova ditadura aqui no nosso país, né? Mas vamos lá.
colocar aqui para vocês alguns trechinhos, porque é importante fazer uma reação em cima da desinformação que essas pessoas colocam para as pessoas, né? Explicar o que está acontecendo. Mas vamos lá, pegar um trecho aqui. Lá e fez. Sim, Alexandre fez Alexandrice. Surpresa! Vai, sério, pelo menos finge surpresa. E o meu plano nesse vídeo é te explicar o que aconteceu e conseguir sair dele mantendo minha sanidade mental. Aí nós não temos mais responsabilidade em relação a isso, né? Vocês terem uma sanidade mental, né? Mas vamos lá. Foi difícil, mas eu vou tentar. Bom, pelo menos você reconhece, né, que vai ser difícil manter a sanidade mental. Aí pula a vinhetinha. Já dá um like no início do vídeo para o YouTube ajudar a distribuir para mais pessoas e furar a nossa bolha. Assim, quem sabe conseguimos fazer mais gente ficar pé da vida. Então, vejam só, gente, como é que eu não erro, né? Olha o propósito da criatura. O propósito da criatura é levar desinformação e causar raiva nas pessoas, para ficarem as pessoas raivosas, essas que você encontra por todos os cantos, né? Mas vamos lá. Igual a gente. Combinado? Então, era uma vez um Congresso brasileiro que aprovou uma lei. E o que é um Congresso brasileiro? Um local de se fazer leis. Logo, estava tudo... Puxa, que observação inteligente, hein? Gostei. Olha, foi uma excelente observação. O Congresso é para fazer leis. Vamos. Certo, né? Não estava. Com a intenção de rever os abusos cometidos nas aplicações das penas, o que, ao longo dos discursos políticos e até mesmo na sabatina do Messias, ficou claro que estavam presentes, a conclusão foi que a aplicação da lei não era mais justiça, era meio de vingança política. E isso foi quase... Essa é a opinião deles, né? Uma lei vira a vingança política. Uma lei que puna o ladrão é vingança política. Aliás, tem uma coisa curiosa, tá, gente? Um dos requisitos da lei penal, de fato, é o efeito retributivo. Existem vários fundamentos para a aplicação de uma lei penal. E uma delas é retribuir ao criminoso algo que ele praticou contra a sociedade. Esse valor retributivo, se a gente for traduzir para o português comum, o que é? É a vingança mesmo, vamos ser claros. A lei também é um instrumento de vingança. Aí tudo bem, só que a gente usa poder retributivo para não ficar um negócio muito pesado, né? Um consenso. Lula, o cara que governa para 80% de endividados... Olha só, o teu presidente, ele governou mais ou menos para 80 milhões de endividados também, tá? Então, enfim, pega leve aí, tá? Vetou a lei. E aí, em sua legítima atribuição, o Congresso brasileiro, Vamos, gente, eleito 116, pelo povo, turma, derrubou contribua. o veto e assim a dosimetria estava aprovada. Então, a Débora do Batom foi lá pedir a aplicação da dosimetria. Pedro, ministro Nunes Marques convida Bolsonaro para posse na presidência do TSE. Vamos ver essa notícia aqui. Se é isso mesmo? É isso? Que inacreditável, hein, gente? Que inacreditável, hein? Que absurdo, tá no R7. Além de Bolsonaro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi convidado. Cara, eles vão ficar provocando a eleição toda. A gente precisa estar esperto, tá, gente? A gente tá correndo risco de golpe mesmo, tá? Não é pouca coisa isso aqui não, tá? Não é pouca coisa. Por favor, contribuam. Vamos terminar a live às 10 da manhã, gente. Faltam 114. Quem mandar 50 ganha 3 livros. Manda uma contribuição pra gente. São livros em PDF que a gente dá de presente para as pessoas que contribuem com o canal. Tá parado de contribuições desde as... Deixa eu ver aqui. Desde as 9h01, tá? Estamos a meia hora sem contribuições aqui. Vamos fechar rapidinho essa meta para ficar numa boa. Obrigado, Socorro! Mandou 5 no Pix. Graças à contribuição da Socorro, faltam 109, gente. 109, quase 200 pessoas nos assistindo. A gente fecha essa meta numa boa. Vamos voltar lá para o professor José para a gente seguir. Vamos embora. E Alexandre disse que não, obrigado. Alexandre de Moraes agiu corretamente. Lei ainda não foi promulgada. Tente novamente mais tarde. Na sequência disso, já que o Lula estava, sei lá, não estava afim. O que tem a ver o Lula com essa história, minha filha? Mas vamos lá. O Alcolumbre promulga a lei. E uma vez promulgada, a lei estava em vigor, estava valendo e ponto final. Havia... Não é a lei está valendo e ponto final, porque a lei, ela, uma vez inserida no sistema, ela já pode começar a gerar efeitos. E se essa lei foi inconstitucional? Como é que ficam os efeitos que foram gerados por essa lei aparentemente inconstitucional?
E assim se encerrado a desculpa do Alexandre, né? Errado de novo. Logo quando o veto da dosimetria foi derrubado no Congresso, a Associação Brasileira de Imprensa e os partidos Rede e PSOL entraram com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso está certo mesmo, porque são as previsões constitucionais. Essas entidades teriam poder de questionar uma lei inconstitucional. Pedindo que o STF verificasse se a dosimetria era constitucional, porque para o puxadinho do PT e para uma parte da imprensa, não parecia ser. São 2 ações de inconstitucionalidade e adivinha quem foi sorteado como relator da ação no STF? Eu vou me aprofundar nisso aqui, deixa eu só... Olha só, não foi propriamente um sorteio, porque todas as ações de execução dessas penas estão a cargo do ministro Alexandre de Moraes. Então, todas as ações que forem impetradas relacionadas a esse assunto, naturalmente cai para o juiz responsável. Isso aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, em qualquer esfera do Poder Judiciário, estadual, federal. É assim que acontece. Então, não tem nenhum espanto nisso. Só seguir a linha cronológica das alexandrices do Alexandre. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas o Alexandre se declarou juiz de execuções de todos os casos dos condenados. Não é que ele se declarou, minha filha. Esse que é o problema, né? A pessoa não sabe o que está falando. É a lei que diz isso. Do 8 de janeiro, salvo pouquíssimas exceções. Logo, ele é o responsável por todo o processo de todas essas pessoas. E se alguém quiser a aplicação da lei que está em vigor, tinha que pedir para ele. E foi exatamente o que aconteceu. Uma mulher... Tá certo, é isso que acontece. Mulher presa pelo 8 de janeiro, através de seus advogados, entrou com um pedido de aplicação da dosimetria. E aí veio a anomalia jurídica da vez, que em breve deve se tornar jurisprudência e ser usada pelo próprio Alexandre, porque é assim que ele faz. Ele determina uma coisa e depois cita a sua própria decisão como jurisprudência para poder validar a si mesmo. Minha filha, é porque ele tratou do tema anteriormente, ele não pode decretar uma coisa contrária àquilo que ele falou, ele só está reiterando, ele tem que colocar no parecer dele. Que impressionante. Mas tá, após receber o pedido, o Alexandre suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até que o STF analise as ações que questionam a norma. A justificativa da vez dele foi segurança jurídica. Logo ele. Mas beleza, essa foi a história. Agora eu vou explicar o que foi que rolou. Olha só, na cabeça da criatura, é o seguinte, ela acha que entrou uma lei, então tem que ser aplicada instantaneamente, independentemente de haver questionamentos. Então, se o Congresso Nacional aprovasse, por exemplo, a adoção da pena de morte para uma série de casos aí, pode passar pelas comissões. E aí todas as pessoas que estivessem numa determinada condição, a partir da promulgação da lei, elas começariam a ser executadas. É isso? Matariam as pessoas. Aí depois o Supremo diria, olha, estava errado essa lei aí. O que faz com as pessoas que morreram? É difícil de entender isso, que existem responsabilidades do magistrado sobre os efeitos da norma. O porquê não poderia ter rolado e o que eu acho que pode ter motivado Alexandre a alexandrar, sabe? O imperador usou o caso de uma pessoa específica para dizer que não iria aplicar a lei ainda, porque o STF pode torná-la inconstitucional. Na prática, 99, o que Alexandre gente, fez foi dizer que a lei que acabou de entrar em vigência não pode ser aplicada, porque vai saber como a Suprema Corte vai decidir esse caso aí, sabe? Como não tem... É assim que funciona, minha filha. Mas tá vendo como é que esse pessoal eles acabam ficando revoltados? Porque eles vão na burrice e vai uma burrice em cima da outra burrice. E aí o cara se encontra com você para explicar para a figura que é difícil, né? Porque o rosário aí fica complicado, né? Mas vamos continuar desmontando aqui. Em julgamento, vou pressupor que ela pode ser inconstitucional e ter de tudo congelado. Só que, meu amigo, ele não pode pressupor que uma lei que acabou de sair do Congresso seja inconstitucional, porque... Pode sim, minha filha. Está na lei 9868, que cuida desses ritos. Existe uma comissão dentro do Congresso brasileiro que se chama CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E essa lei passou por 2 comissões como essa que verificam a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de uma lei. Então não precisa ter o Supremo Tribunal Federal, não é verdade? Você tem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, você tem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, você tem a Comissão de Constituição e Justiça da Prefeitura de Quixeramobim, da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, da LESP, tem Comissão de Constituição e Justiça por todos os cantos. Então, o Supremo não precisaria analisar nada, né? Bastava que uma Comissão de Constituição e Justiça aprovasse uma norma, que nós sabemos que ela está eivada de força e de influências políticas, e aí o Supremo Tribunal Federal não poderia fazer absolutamente nada. Santa ignorância, Batman. Então, meu amigo e amiga, olha, sim, não era o nosso propósito hoje, mas
como essas pessoas ou têm má fé, ou são ignorantes, ou têm má fé e ignorância ao mesmo tempo, como aquele personagem que eu comentei com vocês, né, mais cedo, da obra shakespeariana, né, do Hamlet, né, o Apolônio, o Polônio, porque uma coisa é você ser ardiloso, você ter má fé. Agora, ser tudo isso e ter uma burrice ancorada, gente, aí junto é complicado, né? Então, o papo hoje foi diferente, foi um papo para esclarecer, para desmontar esse tipo de argumento e para dar aí para essas pessoas que estão revoltadas no campo da extrema-direita um cenário para elas nada agradável. De fato, o ministro Alexandre de Moraes deve decretar essa lei absolutamente inconstitucional. E totalmente inconstitucional, ela não vai provocar nenhum tipo de efeito. Portanto, todo mundo que está encalacrado permanece encalacrado, todo mundo está cumprindo pena, continua cumprindo pena, e o criminoso mor da nação, o senhor Jair Messias Presidiário, ainda está em prisão domiciliar, mas ele está com um prazinho aí, se ele melhorar de saúde, ele volta para o complexo da Papuda, né? E para vocês mesmo só resta mesmo a burrice, a desinformação e o rancor, né? Mas é o problema de vocês, né? Bom, mamãe do nosso portal, um grande beijo para você. Mantenha sempre a sua sanidade, o seu amor, o seu carinho, o seu afeto e vamos seguir em frente, tá bom? E não esqueçam de olhar o nosso abaixo-assinado no primeiro comentário do nosso portal. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!